é o pré-vestibular público do Estado do Paraná. Você estudante, amigo, você estudante, amiga, é necessário que nós nos acalmemos, sim. Claro que deve existir em você todo um processo de inquietação quanto à necessidade de uma belíssima atuação na prova. Mas esse processo não pode lhe causar trauma, não pode lhe causar desde já uma ansiedade desnecessária. Sob pena de que você, depois de terminar a prova, há de dizer a vários e aos familiares, sobretudo, puxa, mas deu branco, eu sabia e eu esqueci naquele momento. Esqueça. Não esqueça o conteúdo. Esqueça de ficar ansioso demais, de ficar perplexo demais diante de uma prova. É um desafio, sim. É algo para o qual você se preparou. E por isso, sendo este o seu caminho, é necessário que exista em você a certeza do conhecimento e a colocação disso na hora da prova. Portanto, relaxar faz muito bem antes de entrar no sistema, no dia de prova. Se o seu destino é o FPR, não se esqueça, a prova é à tarde. Você deverá chegar antes das 13h30, pois às 14 horas os portões estarão fechadíssimos. Então, a bem da verdade, você lá dentro, às 14 horas, já receberá a prova. Muita tranquilidade nesse sentido. O encontro de hoje, no projeto Eureka, traz necessariamente a língua estrangeira observando o espanhol. É a estreia da professora Ana no projeto Eureka, neste ano, olhando para os artigos em espanhol, ou seja, algumas problemáticas relacionadas ao artigo. Em língua portuguesa, o artigo pode ser aquele que determina ou aquele que indetermina. Para a língua espanhola, há algumas variantes. Você verá isso a partir desse momento. Bom encontro com o espanhol no projeto Eureka, o pré-vestibular público do Estado do Paraná. Olá, hoje vamos a começar nossas classes de espanhol. Nossa, você já deve ter ficado pensando, vai começar tudo em espanhol, não vai dar um tempo para a gente respirar? Claro que vou. Antes eu vou me apresentar. Sou a professora Ana, nós vamos trabalhar espanhol. Mas, pensando aí no espanhol, na nossa prova de vestibular, o que eu vou ter? Vejam, eu não vou falar tudo em espanhol, nós vamos tranquilamente trabalhando em português, eu vou até fazendo uma comparação aí para você no português, para ficar mais fácil da gente entender o conteúdo. E eu tenho certeza que você vai sair brilhando lá na tua prova, vai conseguir a tua aprovação. Então fica bem tranquilo, bem tranquila, não precisa se preocupar. As palavras eu vou trabalhar de uma maneira bem acessível para te ajudar a conseguir êxito. Nosso assunto de hoje são artigos. O que são artigos? São palavras, são estruturas que acompanham o substantivo, determinando ou indeterminando o substantivo. Então, veja, se eu falar assim para você, o menino está feliz, ou se eu digo, um menino está feliz, tem diferença essas duas estruturas? Claro que tem, você já deve ter percebido. Quando eu falo o menino, é o menino, aquele, um em particular. Quando eu digo um menino, é qualquer menino. De todos os meninos que eu conheço, um deles está feliz. Então, vamos trazer isso para o espanhol, para a nossa aulinha de artigos de espanhol. Esse artigo o, que eu acabei de falar para vocês, ele é o artigo el em espanhol. Não é el, aquele som aberto, é um som bem fechadinho. Então, el niño está feliz. Aí, eu tenho o quê? O artigo determinado. Então, é o nosso artigo o. Qual vai ser o plural desse artigo el? Nós temos o artigo los. Los niños estão felizes. Então, nós temos a mesma estrutura, a mesma ideia aí de determinar o substantivo, de especificar de qual substantivo eu estou falando com o artigo el, singular, e los, plural, masculino. E para o feminino? Lá para o singular e las para o plural. Então, veja, la niña, o las niñas. Então, poderia dizer está feliz, la niña está feliz, como las niñas estão felizes. Tranquilo? Vamos olhar aí nesse quadrinho que você tem, que a gente vai colocar agora na tela para vocês, esquematizadinho os artigos. Então, olha aí, artigo determinado singular, masculino el, feminino, lá, ótimo, você já está respondendo sozinho. O plural, los para o masculino e las para o feminino. Agora, nós vamos para um outro artigo,
Que artigo que é esse? O artigo indeterminado. Esse artigo indeterminado não especifica de quem eu estou falando, não deixa claro. É aquilo que a gente falou, pode ser qualquer menino. Aí, nós vamos fazer uma pontezinha mais fácil do que a gente tem no português. Porque o que eu vou ter? O masculino singular, um. Só que fique atento, atenta para uma coisa. Esse artigo, esse um, ele é com N. No português as palavras terminam com M e no espanhol com N. Então, singular, um. Plural, unos. Vai ter acréscimo de OS. Então, o que a gente tinha lá naquela frase? El niño está feliz. Vamos indeterminar esse artigo, vamos indeterminar esse menino. Então, o el é artigo el, é isso mesmo, artigo determinado que você já sabe. Ele passa para um. Um ninho está feliz. Não sei que menino que é, então, indeterminando. Plural, unos niños están felices. Então, um, artigo indeterminado singular, unos, artigo indeterminado plural. Ok. E o artigo feminino indefinido. Então, o que nós vamos ter? Una para o singular e unas para o plural. Una niña está feliz, unas niñas estão felizes. Vocês viram como no feminino tudo é mais fácil? As mulheres são mais fáceis aí? Porque do feminino, tanto lá no definido como no indefinido, do singular para o plural, é só acréscimo de S. O masculino, ele complica, mas não é difícil. O que a gente vai ter então? Vamos relembrar primeiro o indefinido, que você vai ter um quadrinho aí para ir acompanhando junto comigo. O masculino singular, unos, masculino plural. Una, feminino singular, unas, feminino plural. É fácil, não é? Claro que é fácil. Agora nós temos mais um detalhezinho muito importante para trabalhar. A gente tem um artigo que é artigo neutro em espanhol. Esse artigo neutro, ele é o artigo lo. Ele é um artigo que vai ter um uso bem específico. Então, veja, vamos só puxar um pouquinho o gancho lá do artigo determinado masculino. O masculino singular era el e o plural era los. Agora, nós temos